beleza, então vamos lá, né? Tá todo mundo me vendo aqui. Esse encontro de hoje é bem descontraído, assim, foi planejado de última hora, né? Só porque eu estava conversando com Samara e outras pessoas também interessadas nessa coisa de análise funcional baseada em processos, né? Principalmente por conta que esse livro aqui foi traduzido agora, né? Acabou de ser lançado agora em janeiro. E na verdade, eu comecei tentando meios de fazer essas análises de uma forma simples, assim, otimizada no computador, procurando algum software que fizesse isso. E aí acabei encontrando algumas ferramentas e, por conta disso, resolvi compartilhar com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou João Martins, né? Sou psicólogo, tenho aqui meu perfil do Instagram, que vocês podem seguir também, ver algumas coisas que eu posto lá, né? Samara, que está aqui comigo, quer se apresentar, Samara, também? Ai, gente, eu acho que todo mundo me conhece. Samara Mas é eu famosa. tô não. Mas a minha câmera não tá funcionando, gente. Mas eu sou a Flor da Psicologia no Instagram. E estamos aí divulgando mais ainda a palavra de Steven Reis. É sobre isso. Então, antes de a gente partir para a análise funcional mesmo, eu vou fazer a introduçãozinha aqui rápida com vocês. Vou pegar aqui os resumos do livro que eu fiz. Obviamente não é uma aula sobre o livro, tá? Mas só para vocês entenderem. Essa ideia de terapia baseada em processos, ela está muito fundamentada na tentativa de uma alternativa ao que a gente tem hoje como hegemônico, assim, na prática baseada em evidências, que é a coisa do modelo protocolo-síndrome, né? Então, a coisa de você ter tanto as intervenções como as pesquisas também sustentadas muito na ideia de que você pega um pacote de técnicas conectadas por um embasamento científico, muitas vezes inclusive com um rótulo, né? Então, tipo DBT, ACT, TCC, coisas assim, e você aplica esse protocolo para uma determinada demanda e você espera que a partir disso você tenha os resultados esperados, né? E aí, a literatura, na verdade, que tem sido produzida por esses dois autores, né, que são o Steven Hayes e o Stefan Hoffman, tem se voltado muito para tanto mostrar as vulnerabilidades desse modelo, as limitações desse modelo, né, algumas implicações culturais também dele, e propor modelos alternativos, né? No caso, a terapia baseada em processos é um modelo alternativo a esse que existe, que é hegemônico. Uma coisa a se comentar também é que essa não é a única proposta alternativa que já foi feita, né? Outras pessoas já notaram, inclusive em outros momentos, que isso tinha muitos vieses, né? A própria terapia analítico-comportamental brasileira, né? Tem um modo de trabalhar que é um tanto diferente desse, né? É muito mais voltado já a uma análise funcional individual, né? E é a partir disso que surge essa demanda, tá? Por essa nova forma de encarar a questão dos processos psicológicos, até mesmo da função da psicoterapia, como a psicoterapia se organiza, intervenções psicológicas de forma geral. Daí, uma das coisas que vai ser importante para esse modelo, né, é ter uma análise descritiva e de descrições funcionais também dos casos individualmente, né? Então, ao invés de eu simplesmente ter, pessoas com depressão são assim, pessoas com ansiedade são assim, pessoas com transtorno afetivo bipolar são assim, pessoas com transtorno de personalidade borderline são assim, eu vou tentar estar mais próximo dos aspectos individuais de cada indivíduo, né? Os eventos de vida, as singularidades, assim, as idiosincrasias, né? E a forma como os autores ilustram isso dentro desse modelo é com essa coisa chamada análise funcional baseada em processos, né? Análise funcional, na verdade, é um termo genérico, existem outros tipos de análise funcional. Se vocês vêm da base
do behaviorismo, com certeza vocês conhecem, principalmente provavelmente a mais tradicional, né? Antecedente, comportamento consequente e tudo mais. Tem outros modelos, tipo análise em cadeia da DBT, pode ser considerada uma análise funcional também, né? E a análise funcional baseada em processos, né? Ou a análise funcional em redes complexas, a ideia é que ela possa nos ajudar principalmente na descrição de processos que não são lineares, né? Então, não é tanto acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, depois acontece isso, de uma forma como uma escada, né? Como uma sequência de coisas. Mas principalmente se a gente está trabalhando com classes mais amplas de eventos, de comportamentos, às vezes essas coisas vão se influenciar mutuamente, né? E aí a ideia de rede complexa é mais ou menos de tentar descrever essas influências, né? Essa proposta tá dando para acompanhar, pessoal? Até agora alguma dúvida? Hoje é a conversa, tá? Não é aula, não. Então, se você abre o microfone aí, comenta alguma coisa. Se eu tiver esquecendo algum comentário importante, me ajuda aí. Beleza? Tudo bem. Mas aí, só para vocês terem noção mais ou menos assim da sequência, né? Tem uma série de publicações, mas o primeiro livro mesmo da terapia baseada em processos foi esse aqui, TCC baseado em processos, né? Esse já está traduzido para o português há algum tempo, né? Só que, como eu falei no Instagram, esse é um livro mais voltado para procedimentos, ou seja, ele é mais voltado para intervenções clínicas que, teoricamente, né, mobilizariam certos processos de mudança, mas ele é muito mais focado em procedimentos, né? Tem algumas, principalmente a parte introdutória desse livro, tem comentários também sobre questões epistemológicas, como transpor o processo de pesquisa científica para a prática, coisas assim, mas o grosso dele é voltado para procedimentos, né? Aí apareceu até vídeo do Tiago aqui, Tiago, que é um cara que também fala bastante da análise funcional baseada em processos dentro da arte. Recomendo os vídeos dele também. Depois desse primeiro livro, saiu o Beyond the SM, né? Beyond. E esse está para ser traduzido agora para o português, acho que lança mês que vem, né? E é um livro já um pouco menos voltado para os procedimentos, um pouco mais teórico, assim, do panorama geral. Basicamente o que eu conversei lá no início, né? De que existe esse paradigma hegemônico de como se investigar cientificamente, intervenções em psicologia, né? Toda coisa de prática baseada em evidências. E por que é que seria importante ir além desse modelo, né? Propor coisas novas, principalmente visando as limitações. E aí, esse livro, que na verdade vai orientar o Learning... Parece... pronto. Esse aqui, que é esse, né? Ele já vai ser totalmente voltado para análise funcional baseada em processos, né? Então, o nome desse livro poderia ser tranquilamente Aprendendo Análise Funcional Baseada em Processos, porque esse é o foco dele inteiramente, né? E essa análise ela é essencial para que, a partir dela, a gente aí sim faça as escolhas de quais procedimentos seriam mais adequados para mobilizar a mudança e coisas assim, né? Então, é estranho porque, para mim, é como se o livro mais básico tivesse saindo tivesse sido o terceiro livro a ser lançado, né? Mas faz parte, assim, também. Tem motivos para isso, eu imagino. Daí, vamos pensar mais nas análises mesmo, né? Ao longo do livro, ele vai ilustrando bem didaticamente como é que faz. Então, primeiro ele começa com processos simples, né? Então, por exemplo, pensando em como é que seria um caso, assim, vamos pensar. Uma pessoa que me relata, né, que busca terapia e me relata a seguinte situação, né? Eu
Me fala aí, Samara, um exemplo simples de alguma demanda clínica comum. Ansiedade. Uhum. Ansiedade para alguma coisa específica ou Fobia generalizada, social. assim? Posso dar uma sugestão? Pode, vai lá. Uhum. Que eu estou com um cliente que traz ansiedade relacionada à universidade. Pronto. As demandas exageradas da Uhum. universidade. Beleza. Então, vamos supor que um processo que a gente vai botar é esse aqui. Ansiedade relacionada aos processos da universidade. Então, eu vou pegar esse exemplo, Rosiclei, e agora eu vou inventar coisas, tá? Para também conseguir chegar no ponto que talvez eu queira chegar aqui. Não tem como ampliar só um pouquinho, porque tá tão pequenininho para mim. Tá pequeno? Assim fica melhor? Um pouquinho. É, tá melhorzinho. Pronto. Depois não vai ter como melhorar muito, não, tá? Mas qualquer coisa eu vou dando zoom aos poucos. Então, vamos dizer que esse é o primeiro processo, né? Na verdade, esse é o primeiro evento, né? Processos vão ser as coisas que vão ligar os diferentes eventos. Então, vamos pensar que, frente a essa ansiedade, essa pessoa começa a evitar ir à faculdade, né? Evitar ir à universidade, começa a faltar às aulas. A gente pode pensar aqui no nível simples, que isso aqui leva a isso aqui, tá? Mas não só isso, né? Uma dinâmica muito comum também que, né, vocês que estudam ou que estão na clínica devem perceber ou devem imaginar é que faltar às aulas... Tem alguém me mandando... Ui. Ah, tá. Faltar às aulas pode levar, inclusive, a uma ampliação dessa ansiedade, né? Principalmente se a gente imagina num processo dinâmico, de mais longo prazo, faltar às aulas é uma evitação, né? E a evitação tende a aumentar o poder funcional do estímulo aversivo, né? Então, a gente poderia imaginar que essa relação poderia ser representada assim. Então, tanto a ansiedade dos processos relacionados à universidade leva a faltar às aulas, como faltar às aulas faz com que a ansiedade se amplie também. Aqui a gente já tem um pequeno feedback, né? Um pequeno loop, né? Vamos Mesmo imaginar... Como é? o Leonardo colocou procrastinação também. Pronto, pode ser. Vamos adicionar aqui. Procrastinação. Procrastinar atividades acadêmicas. E aí, se procrastinar atividades acadêmicas poderia também ter um nível de influência aqui bidirecional, certo? Porque tanto a ansiedade leva a procrastinar, como procrastinar leva a ficar com um monte de atividades pendentes e, consequentemente, a ansiedade vai se ampliar também, né? Vamos pensar que tem outro E evento pode aqui. fazer falta às aulas também, né? Exatamente, exatamente. Talvez não por uma relação tão direta. Eu não sei se eu colocaria aqui tão diretamente, tá? Mas, na verdade, isso precisa ser analisado com a pessoa, né? Então, isso precisa ser uma coisa... isso é um ponto interessante, porque essas relações precisam ser verificadas também a partir do que a pessoa experimenta, né? Então, se a pessoa diz assim, cara, eu procrastino tanto, 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 que eu acho que é melhor nem ir para a aula, já que eu procrastino tanto assim. E aí, realmente geraria uma relação. Ou pode ser que não, né? Não, pode ter essa implicação ou não. Então, a gente precisaria ir analisando. Vamos pensar que faltar às aulas também faz com que essa pessoa minta para os pais. Vamos supor que os pais, sei lá, pagam a universidade ou estão preocupados que essa pessoa faça a universidade da melhor forma possível. E aí você vai tendo, né? Do tipo, faltar às aulas leva a mentir para os pais, né? Assim. Mentir para os pais aumenta a ansiedade, talvez até a ansiedade de ser descoberto, né? A gente poderia colocar outro processo aqui, a ansiedade de ser descoberto, e por aí vai. Na verdade,
os elementos e a complexidade que essa rede vai tomando vão sempre ter como base nos apoiar nas nossas decisões clínicas, né? Então, às vezes, nem precisa ser tão esmiuçado assim, né? Eu poderia simplesmente chamar ansiedade relacionada ao processo da universidade de ansiedade, e eu ligaria aqui qualquer processo que gerasse ansiedade de uma maneira especificada ou não. Às vezes vai fazer mais sentido destrinchar isso, mergulhar nisso, né? É o que chama de que isso tem análises multinível, né? Então, tanto a gente pode analisar em processos mais amplos, como processos mais específicos, a depender da nossa necessidade, né? A depender do que parece ser mais útil naquele momento para o acompanhamento do caso, tá? Mas eu não quero me alongar muito nisso, porque isso é só a introdução, depois eu quero realmente a gente fazer um caso completo aqui. Eu vou pegar esse exemplo, que foi o caso, inclusive, que eu ilustrei lá nos stories do Instagram também, que foi um caso que eu fiz aqui junto com o ChatGPT, né? Então, vou ler aqui, vou ler por cima, porque eu quero fazer um do zero também com vocês. Então, Maria é uma jovem de 24 anos, né? Eu pedi algumas características gerais aqui, e aí o chat meio que criou uma historinha, né? A Maria, ela não se sente muito confortável em interações sociais, ela tem um histórico de conflito com os pais, ela tem uma grande amiga que ela conheceu na época da faculdade, que essa amiga viajou, foi morar fora, então tem uma série de processos relacionados a isso, tá? No final das contas, a estrutura foi mais ou menos assim, tá? Então, quando a gente pontou tudo. Detalhes aqui para vocês que no livro é melhor explicado como é que isso funciona. A gente pode usar setas com tamanhos maiores para representar que a influência tem uma magnitude maior, né? Então, tipo, essa seta aqui é mais forte porque isso aqui é um processo que é mais determinante no se sentir solitário, por exemplo. E essas setas vazadas, elas vão aparecer, por exemplo, quando a gente vai colocar as nossas intervenções na análise funcional em processo, porque aqui são setas de feedback negativo, né? Ou seja, coisas que vão reduzir, tem um efeito contrário, né? Então, sintetizando aqui, seria mais ou menos o seguinte, né? O que eu estava falando. Ela tem um histórico de conflito com os pais desde a adolescência, que foi relacionado ao evento dela se questionar regras e expectativas dos pais, né? Essas duas coisas aqui influenciam muito no desconforto que ela sente em situações sociais, ou sobre o que as pessoas pensam sobre ela, sobre ser julgada, sobre ser mal avaliada. E essas coisas aqui também influenciam em ela se sentir solitária e isolada, né? Percebam que algumas setas são unidirecionais e outras são bidirecionais, justamente. Às vezes essa relação é mais uma coisa influencia na outra, e às vezes é uma relação mais, uma influência mais próxima de uma influência causal, né? Óbvio que não é uma causa única, mas é só um direcionamento. Isso, se sentir solitária, também leva ela a fazer uso abusivo de álcool, e ela também tem se sentido solitária mais recentemente por duas coisas. Pela viagem da melhor amiga para o exterior e pela dificuldade de manter contato à distância, né? São duas coisas ali que estão influenciando nesse sentimento de se sentir solitária. Além disso, ela também... João, fala. Posso te perguntar como é que você construiu o caso com o ChatGPT? Você vai contar pra gente? Vou fazer um ao vivo para vocês. Massa, beleza. Beleza? Bom, aí aqui a gente tem, basicamente, isso leva ao uso abusivo de álcool. Bom, essa é a composição geral, tá? Essa maneira de organizar aqui, mais livre, e em algum nível até mais bonitinha, é a maneira de análise... análise baseada em processos que os autores mostravam basicamente até esse livro aqui, tá? Até esse livro aqui, todas as análises funcionais baseadas em processos, elas tinham mais ou menos essa estrutura. Só que aí, a partir desse livro, eles apresentaram essa matriz aqui, né?
Que, na verdade, é a ideia de que a gente possa organizar esses processos também a partir de clusters, né? Mais ou menos referentes às dimensões psicológicas ou aos níveis que estão relacionados, né? Essa coisa de dimensões psicológicas e níveis também é algo que eles explicam melhor no livro, né? E tem uma certa utilidade em fazer assim, apesar de que, aparentemente, pelo menos eu acho, né? Fica mais caótica a coisa, né? Essa análise e essa análise são exatamente a mesma, tá? Tem os mesmos elementos e tem as mesmas conexões. A única diferença é a disposição, tá? Não corresponde, no caso, ao Hexaflex, né? Flexibilidade psicológica. Né, não São corresponde. níveis diferentes. Na verdade, tem uma sobreposição a respeito dos 6 aqui de cima, que são, de fato, 6 processos do nível psicológico, né? 6 dimensões do nível psicológico, mas aí também é adicionado o nível biofisiológico e o nível sociocultural, né? É o que está aqui, né? Isso eles chamam de IM, que é Evolutionary Extended Metamodel, metamodelo evolucionário estendido, né? Porque a terapia baseada em processos, ela é um metamodelo para o desenvolvimento de terapias baseadas em processos, né? Então, você pode pensar na arte baseada em processos, mas você também pode pensar na terapia cognitivo-comportamental mais tradicional, voltada mais para técnicas de reestruturação cognitiva, baseada em processos também, né? A ideia é que esse mesmo modelo de organização e dinâmicas baseadas em processos possa se aplicar a abordagens diferentes. Isso que está aqui de variação, seleção e retenção são concepções baseadas na teoria da evolução para sustentação desses comportamentos na rede, tá? Desses comportamentos, desses eventos na rede, né? Isso eu não vou adentrar hoje não, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu faço uma aulinha também sobre isso. Parece um monstro, né? A primeira vez que eu vi isso, eu achei horrível, mas depois dá para entender. Mas é isso. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Aí a gente vai fazer um do zero agora usando o chat GPT, pode ser? Mas só se não tiver dúvidas antes, deixa eu ver aqui. Léo perguntou, mas o pensamento entraria como evento interno da rede também? Também. Todos os eventos, tá? Independente de que instância eles digam respeito, eles entram da mesma forma, né? Todos os eventos são eventos, basicamente. Eu tenho uma pergunta também. Essa estruturação que você mostrou aí com essa matriz, ela é proposta como uma forma de formular o caso? Também. Esse aqui, Maurício? Sim. Isso, exato. Na Então, é uma proposta de verdade, formulação. é uma maneira de formulação mesmo, né? Porque a partir disso, você integra as intervenções. Por exemplo, vamos pensar nessa pessoa aqui. Se eu dissesse que, a partir da minha avaliação geral, seria bem interessante desenvolver com essa pessoa outras estratégias de enfrentamento desse sentimento de solidão, de isolamento, que não fossem o uso abusivo de álcool. Sei lá que estratégia seria essa, mas vamos pensar na estratégia X, né? Que isso também precisaria ser avaliado funcionalmente, dentro do que estaria ao alcance da pessoa e coisa e tal. Daí, eu provavelmente pensaria mais ou menos assim, uma seta para cá, só que uma seta vazada, né? Voltado para isso, ou pensando, sei lá, ela tem essa dificuldade de se relacionar socialmente, então talvez alguma estratégia voltada para desenvolvimento de habilidades sociais, eficácia interpessoal, coisa assim. Então, eu pensaria que colocaria para cá, para esse desconforto, situações sociais, ou para dificuldade de manter contato à distância, talvez até mesmo.
né? Poderia ser algo assim. Daí, eu coloco isso como intervenção, e isso passa a se tornar uma hipótese de como esse modelo vai se comportar, né? Eu tenho a hipótese de que essa intervenção vai influenciar o uso abusivo de álcool negativamente, como feedback negativo. Depois eu reavalio isso, né? No livro, na verdade, eles enfatizam que é bem importante essa noção de que a rede ela sempre é dinâmica, né? Então, eu posso ter um primeiro contato com a pessoa, ou uma sessão de avaliação, processo de avaliação, a partir disso criar mais ou menos um modelo como esse, só que esse modelo ele não é estático. Conforme novas coisas vão acontecendo, intervenção de terapia ou outros acontecimentos da vida dela, esse modelo vai se alterando. Mas a ideia é que eu use esse modelo para conseguir identificar de maneira mais eficaz quais estratégias, quais procedimentos de mudança clínica e relacionados a processos de mudança clínica seriam mais adequados, né? Tudo bem? Bacana, João. Beleza? Tranquilo. Vamos pro chat GPT agora, né? Vamos brincar de inteligência artificial. Eu vou copiar o código que eu usei da outra vez, porque isso aqui já ajuda um tempo para a gente, tá? Mas eu quero que vocês me digam novos sintomas, tá? Ou novas características dessa pessoa. Me falem aí. Nada muito extremo, tá, gente? Porque, inclusive, se a gente trabalhar com coisas muito extremas, o chat GPT, ele não aceita, né? Então, coisas como ideação de suicídio, coisas assim, ele tende a ver como conteúdo sensível, né? Então, ele não costuma lidar muito bem com esse tipo de questão. Mas, vai lá. Posso sugerir uma coisa que eu acho que é ameno, né, digamos assim, e talvez seja próximo do que a colega falou agora há pouco, né, ansiedade, procrastinação, faculdade, essas coisas. Beleza. Eu atendo muitos casos todas as pessoas que eu atendo têm diagnóstico de TDAH. Então, é uma coisa bastante comum hoje em dia, e principalmente em adultos, né? Então, diagnóstico de TDAH tardio, com uma série de dificuldades de priorização de atividades, né? Assim, conseguir colocar para frente uma tarefa que é muito importante. Então, pense numa faculdade que está com vários processos de conclusão atrasados e que está tudo emperrado, já está há vários anos lá, sem conseguir terminar. Tá bom. Vamos colocar isso aqui. Eu poderia simplesmente colocar TDAH e aí provavelmente o chat entenderia e faria a partir disso, tá? Vocês preferem que eu faça assim ou preferem que eu descreva algo do tipo dificuldade de se concentrar, agitação motora em momentos em que precisa ficar parado? Como é que vocês acham que seria melhor? Fazer uma descrição sindrômica, né? Mais precisa, assim. Acho que seria interessante, assim, estou falando por mim, né? Podem discordar, mas dar uma descrição geral primeiro e depois a gente aprofundar em outras perguntas, né, pro chat. Beleza, tá bom. Então vamos lá. Então vou botar dificuldade de se concentrar. Então, eu já estou errando tudo, ó. Em atividades do dia a dia. Tarefas acumuladas na universidade. Hoje a dislexia está batendo forte. Podemos botar falta às aulas, né? Falta de aulas. Não cumprir os prazos. Não cumprimento de prazos. Essa é uma coisa que aparece bastante. Ansiedade. Poderia até incluir uma coisa, João, conflitos familiares, por exemplo. Familiares.
É o típico, né? Todo mundo tem. Esse aí é o transdiagnóstico. Conflitos familiares, podemos colocar hum, excesso, excesso de horas em atividades de lazer. Isso é uma característica, né? Não precisa ser necessariamente um problema. Tá, vamos fazer assim e aí a gente vai explorando melhor. Então, lá vai. Então, Maria, ela sempre vai falar Maria, né? Engraçado. Maria é uma estudante universitária de 23 anos que sempre teve dificuldade de se concentrar nas tarefas do dia a dia, desde o ensino médio, ela sempre teve problemas em cumprir prazos e manter um bom desempenho acadêmico. Na universidade, ela acumulou diversas tarefas e acabou perdendo algumas aulas importantes. Maria também enfrenta conflitos familiares, principalmente com a sua mãe, que sempre teve expectativas altas em relação ao desempenho acadêmico da filha. Essa pressão da mãe acabou gerando ansiedade em Maria, que se sente sobrecarregada e sem saber como lidar com todas as demandas. Além disso, Maria passa muitas horas em atividades de lazer, como assistir séries e sair com amigos. Embora essas atividades sejam importantes para relaxar, ela muitas vezes acaba perdendo o controle e deixando de lado suas responsabilidades. Uma coisa engraçada é que sempre você pede caso clínico para o chat GPT, ele sempre traz um final feliz no final. Então, essa parte aqui a gente ignora, né? Ele já traz um desfecho positivo, assim. Já fez a terapia, né? O próprio chat, assim, já disse qual foi o Já diz qual foi o destino, no caso. resultado. Por causa de todas essas questões, Maria procura um psicólogo para ajudá-la a lidar, blá, blá, blá. Bom, aí já entraria em alguma intervenção, né? Intervenções voltadas para padrões de pensamento e comportamento e tal. Daí o que a gente pede, mais uma vez vou copiar o código aqui que eu já usei, você pode me responder como se fosse Maria, né? Ele usou Maria também, então vamos Maria de novo. Aí ele vai me responder e vai começar a responder como Maria, né? Ah, não, ele fez errado. Deixa eu parar aqui. Deixa eu adicionar uma pergunta. Olá, Maria. Me fale sobre o que levou a buscar. Sim, talvez algumas pessoas não conheçam, né? ChatGPT é essa ferramenta, né? Que é uma interface baseada em inteligência artificial para textos, né? E que tem várias funções. Aqui a gente está usando ela para elaborar esse caso, né? Ou fazer com que o chat responda a gente como se fosse a pessoa, mas serve para outras coisas também, né? Tipo, um monte de coisa. Ela respondeu, né? Olá, terapeuta, decidi buscar ajuda porque eu estou enfrentando muitas dificuldades em relação à minha vida acadêmica, eu também tenho problemas para lidar com a pressão, tal, e tenho muita dificuldade em me concentrar nas minhas tarefas. Basicamente as coisas estão lá em cima, né? Além disso, acabo perdendo algumas aulas importantes e não consigo cumprir prazos, também tenho muitos conflitos e tal, beleza. Daí a gente pode fazer perguntas. Por exemplo, me surgiram perguntas também, tá, pessoal? Para a gente explorar isso melhor. Mas eu perguntaria assim, Maria, normalmente, quais são as implicações de você não conseguir ou ter dificuldade em se concentrar?
Bem, eu acredito que se eu não tivesse essa dificuldade, seria capaz de me organizar melhor, né? Aí a gente já entende também até um pouquinho o que é que ela espera. Cumprir tarefas no prazo, eu deixaria mais tranquila, menos ansiosa. Além disso, seria capaz de absorver melhor conhecimentos, poderia melhorar meu desempenho acadêmico. Eu posso perguntar assim, você já tentou algo para lidar com isso? Como foi? Algo que tenha me ajudado? Sim, eu já tentei algumas coisas para lidar. Por exemplo, tentei aplicativos de organização e agenda. Eu também já tentei praticar meditação, exercício. Essas estratégias funcionaram em alguns momentos, mas nem sempre foram eficazes. Sinto que preciso de uma abordagem mais personalizada, orientada para lidar com as minhas questões específicas. Bem adequada à análise funcional baseada em processo, inclusive, essa resposta. Que mais, gente? Me ajuda aí. Eu tô atendendo, eu tô sendo terapeuta de inteligência artificial. Isso não é muito. Ô, João, você acha que faz sentido a gente perguntar coisas do tipo, perguntar como se faria numa terapia mesmo, né? Perguntar um Uhum, pouco como foi que surgiu esse negócio, como foi, você lembra quando é que começou isso? Quando é que surgiu na uhum. sua vida? Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer isso. Pelo que você se lembra, desde quando isso acontece com você? Teve algo que iniciou essa dificuldade? Eu acredito que sempre tive um pouco de dificuldade em me concentrar, em cumprir prazos, mas a situação piorou quando comecei a universidade, acho que eu aumento a pressão acadêmica, tá? Então tem um fator universidade aí, fortalecendo essa dificuldade, a cobrança mesmo, a pressão. Tive alguns problemas familiares, né? Aquilo que ela comentou também, que afetou a saúde mental, desempenho acadêmico. Acho que esses fatores combinados contribuíram para agravar, tá? Pensando em TDAH, a gente pode até perguntar algo assim, né? Porque, pelo que se sabe de pesquisa, TDAH, assim como alguns outros diagnósticos, tem questões hereditárias, muitas vezes relacionadas, né? Alguém mais da sua família tem esse... Isso é muito verdade, João. Geralmente no ambiente familiar se identifica pessoas que não foram diagnosticadas também, né? Mas que Uhum, os sinais estão muito claros assim na vida compartilhada. isso. Ela falou, sim, tem um irmão mais novo, tem dificuldade de lidar com a pressão acadêmica também. A mãe dela tem um perfil exigente, ele tem um outro elemento, assim, do desenvolvimento dela, né? Mais uma vez, essa relação com a mãe. Ah, tá. Vamos voltar lá para os sintomas para ver se teve alguma coisa. Não cumprimento em prazos, ansiedade, conflitos familiares. Podemos pensar assim, como normalmente acontecem esses... Aqui são perguntas que, com certeza, num processo terapêutico real, não seriam feitas dessa maneira, nem nessa ordem, né, gente? Mas aqui a gente está só pegando informações para depois fazer a rede. Como normalmente acontecem esses conflitos com a sua mãe? Como iniciam? O que você costuma fazer? Depois? Como você lida com isso? Como você responde a isso?
Normalmente os conflitos com a minha mãe começam quando ela fica frustrada com o meu desempenho acadêmico, começa a me pressionar para melhorar minhas notas, cumprir os prazos, eu acabo me sentindo sobrecarregada, né? Percebam que nessa descrição mesmo, né, da forma como está sendo feita aí, de maneira bem natural, a gente já começa a conseguir imaginar relações, né? Então, você tem um processo que é cobrança por desempenho acadêmico da mãe, aí tem uma ligação aí com ela se sentir pressionada e ansiosa, o que leva a mais erros e atrasos. Então, tem pelo menos 3 elementos relacionados aí, né? Quando a minha mãe percebe que estou com dificuldades, ela pode ficar impaciente, criticar minha postura, o que pode gerar mais tensão e ansiedade. Depois desses conflitos, eu normalmente se sinto mal, culpada por não conseguir. Então, além da ansiedade, culpa, né? Outro aspecto emocional aí, talvez relacionado. Tendo a me esforçar para dar o meu melhor desempenho, mas muitas vezes acabo sentindo ainda mais ansiosa e insegura. Eu acho que preciso de ajuda para aprender a lidar melhor com essa pressão e encontrar maneiras mais saudáveis de lidar, tá? Mais alguma pergunta, gente? Ou vamos para tentar fazer o gráfico disso? O que é que vocês acham? João, e a escolha Fala, do Jefferson. curso? Acho que seria interessante saber se foi uma escolha dela, ou escolha da mãe, se Boa, é boa, perfeito. Faz valoroso. muito sentido que ela se sente pressionada, tem muita cobrança da mãe, né? A gente pode até perguntar assim, Maria, qual curso que você faz mesmo? Como foi a escolha do seu curso? Você se identifica com ele? Olha aí, estou cursando psicologia. A escolha do curso foi um pouco complicada, pois eu estava indecisa entre vários cursos na época, mas acabei escolhendo psicologia porque sempre me interessei pela área de saúde mental e pela possibilidade de ajudar pessoas. Eu me identifico bastante com o curso e gosto de estudar sobre as teorias e práticas psicológicas, mas ultimamente tenho encontrado dificuldades em me concentrar nas aulas. Isso tem deixado um pouco insegura. A gente pode até ser mais específico. A sua mãe influenciou de alguma forma do curso? Uma coisa que eu vou enfatizar assim para vocês, pessoal, também para a gente estar consciente das limitações, né? Do tipo, me parece muito provável que o chat tenha escolhido psicologia especificamente como curso por conta do contexto que a gente já está falando aqui em cima, de que é um exemplo para uma aula de psicologia e tudo mais. Eu tenho minhas dúvidas se eu repetisse essa pergunta, se ele responderia outras coisas, mas eu também posso especificar, né? Eu poderia dizer aqui em cima que, além de todas essas demandas, ela também é estudante de engenharia, né? Funcionaria dessa forma também. Mas eu diria que quanto mais a gente deixa o chat livre, às vezes ele vai ser um pouco mais previsível, né? Se ele não, porque ele é generativo, né? Então ele vai se basear em coisas que já estão mais ou menos colocadas dentro da conversa anterior. Vamos lá, sobre a influência da mãe. Sim, a minha mãe teve uma certa influência na escolha do curso, ela sempre incentivou a escolher profissões que fossem bem remuneradas e oferecessem boas oportunidades de emprego no futuro. Eu ia fazer uma piada com isso, mas vou não. Além disso, ela acredita que a psicologia é uma área importante e que pode ser muito útil para ajudar as pessoas, embora eu tenha considerado outras áreas, acho que minha mãe acabou influenciando um pouco nessa escolha. No entanto, eu também sinto motivada pela possibilidade de trabalhar com algo que gosto e de fazer a diferença. Beleza, tá? Daí, com isso aqui, a gente já tem alguns elementos suficientes para construir uma redezinha, tá, pessoal? Uma coisa que eu vou solicitar, só para vocês saberem que dá para fazer isso, tá?
mas que a gente não precisa se ater a isso, mas principalmente como foram várias coisas, mais uma vez, vou usar o corte aqui que eu usei no outro, só para ficar mais fácil, que é pedir assim, né? A partir das informações já compartilhadas, me crie uma lista de eventos e sintomas relevantes para compreender o caso de Maria. Por coincidência, o outro caso também era Maria, né? Então, voltamos para a simplicidade do chat, às vezes. Inclusive, pensamentos, emoções e comportamentos. Então, eu vou lá e jogo isso aqui. Na vida real, o que é que eu sugeriria, né? Você mesmo vai pensar isso enquanto você estiver ali elaborando o seu caso, né? Faz parte desse processo que a gente já está mais ou menos habituado, pelo menos que a gente tenta se treinar para conseguir identificar eventos relevantes e tal. Mas a gente pode usar, nesse caso, essa ferramenta para dar uma ajudinha. Ele vai me trazer mais como lista, né? Dificuldade em se concentrar em atividades do dia a dia, acumulação de atividades na universidade, falta de aulas, não cumprimento de prazos, muitas das coisas, na verdade, que a gente tinha escrito lá em cima também, né? Do que a gente tinha colocado como input, né? Ansiedade e insegurança em relação ao desempenho acadêmico, conflitos familiares com a mãe, pressão excessiva da família, horas excessivas gastas com atividades de lazer, sentimentos de culpa e inadequação, dificuldade de encontrar motivação em se manter focado nas tarefas, história de dificuldade de concentração desde a infância, possível influência e pressão acadêmica na piora dos sintomas e possível influência do ambiente familiar também. Além disso, dá para até fazer assim, tá? Que é a descrição funcional dos eventos, o que influencia o quê? Seria aí forçar ele mais para o que a gente espera ainda, assim. A dificuldade de se concentrar pode influenciar na acumulação de tarefas, o que pode aumentar a ansiedade e insegurança, né? A pressão excessiva da família sobre o sucesso acadêmico pode influenciar nos conflitos familiares, e também pode levar a um aumento da ansiedade e pressão. As horas excessivas em atividades de lazer influenciam na falta de tempo e energia para se concentrar em atividades acadêmicas, e que também agrava a acumulação de tarefas e a ansiedade, e por aí vai, tá? Então, é mais ou menos assim, né? Do tipo, ajuda, né? Mas, obviamente, tem suas limitações. Vou bater nessa tecla indefinidamente. Deixa eu ver o chat aqui para ver se tem alguma coisa. Mirella falou, né? Será que além de TDAH não tem um processo de perfeccionismo, cobrança do desempenho, né? Pode ser também. Isso poderia ser investigado, né? Acho que num caso real teria grande chance, até mesmo no processo de, vamos chamar assim, né? De uma internalização dessa cobrança da mãe como um perfeccionismo, né? Um padrão rígido, né? Uma regra rígida do tipo, tenho que ser competente, tem que ter um desempenho acadêmico incrível, coisas assim. Daí vamos lá, vamos para a rede agora, deixa eu fazer assim. Fica muito ruim de vocês verem se eu fizer assim, ou não? Porque assim fica um pouco mais fácil para mim. Fica não, mas puxa um pouquinho mais da esquerda, João. Fica como? Um pouquinho mais assim? Ou assim? Assim Puxar tá um pouco mais do branco, o branco fica Ah, o maior, branco, eu né? acho. Tá, aqui. Assim. bom, dá para ver. Uhum. Aí, Tá. tá massa. A dica que eu dou para vocês também, usando o Miro, se vocês forem fazer nessa grade aqui, façam direto nela, tá? Porque aqui eu transpus uma coisa para outra, mas não tem como ser uma transposição direta. Pode ser que exista algum software que faça essa transposição mais facilmente, assim, da análise fora da grade para dentro da grade, mas se eu transpor direto, ó, como é que fica, ó. Vamos supor, se eu fosse simplesmente puxando aqui. Esse aqui é período da faculdade. Então, vem para contexto. Esse aqui deixa eu botar isso para trás. Para trás, para trás. Esse aqui não tem amigos próximos. É situação também. Esse aqui é se culpar, é afeto. Esse aqui é conflitos com os pais.
é contexto aqui também. Percebe que vai ficando uma bagunça isso aqui, tá? Então, ele não se auto-organiza, infelizmente. Ou se ele faz isso, eu ainda não encontrei como é que ele faz. Então, é bem mais fácil fazer direto aqui, se for para fazer aqui, tá? Alguém falou alguma coisa? Não? Beleza, vamos lá. Dentro disso aqui. Outra coisa que eu não comentei sobre a forma como eles ilustram no livro, né? Quando a situação é, por exemplo, um evento histórico, né? Um acontecimento, às vezes até, sei lá, uma situação traumática, alguma coisa assim, se representa dessa forma com os cantos arredondados, tá? Então, por exemplo, no caso desse exemplo de cima, questionar as regras expectativas dos pais foi algo que aconteceu na adolescência. Apesar de ser um evento, né, que ainda gera influência em situações atuais, mas não é algo que possa ser mais alterado. Então, ele representa assim. Quando é uma coisa vamos dizer assim, do que está acontecendo mesmo, do que está influenciando mais ativamente, não um evento histórico, aí se representa como um quadradinho mesmo, com as pontas retas, né? E, deixa eu ver o que mais queria falar. Bom, esqueci, mas vamos lá. Então, vamos pegando aqui, né? Primeira coisa é dificuldade de se concentrar nas atividades do dia a dia. Vamos colocar dificuldade de se concentrar. Aí tem outra coisa que é interessante aqui para a gente pensar. Essa categorização em que espaço desses, cada um desses eventos vai estar, ela é... Eu não vou dizer que ela é completamente arbitrária, né? Porque ela não é, precisa ter uma lógica por trás disso. Mas claramente tem alguns eventos que a gente pode pensar que estariam em vários desses quadrados ao mesmo tempo, né? Por exemplo, um exemplo que eles trazem no livro com frequência, se a gente fala de práticas de mindfulness, né? Intervenções baseadas em mindfulness. Em geral, você pode colocar aqui algo voltado para a atenção, né? Mas a gente sabe que quando se pratica mindfulness, o objetivo não é simplesmente prestar atenção. Tem outras instâncias disso aí, prestar atenção com uma certa qualidade, com uma certa intenção, entrar em contato com pensamentos, entrar em contato com rótulos autodescritivos, de uma certa forma. Então, só nisso poderia estar em afeto, atenção, cognição e self, né? Mas aqui é meio como se a gente escolhesse o que é mais vinculado, né? E quando vai para esse modelo aqui, aí isso pode ser um pouquinho melhor detalhado, tá? Porque aí, de fato, um mesmo evento pode estar em mais de um desses aspectos aqui. Mas vamos lá, tem a dificuldade de se concentrar. Inicialmente, pelo menos eu fiz assim até então, mas que eu tenho feito, eu simplesmente vou colocando algumas coisas e depois eu começo a puxar as setas, tá? Então, dificuldade de se concentrar, vamos usando as coisas que o chat deu só para facilitar a nossa vida. Acumulação de tarefas. Acumulação de tarefas. Acumulação de tarefas. Eu colocaria isso talvez como um comportamento, né? Talvez poderia ser como contexto mesmo, mas é algo que ela faz, né? Ou, na verdade, é algo que ela deixa de fazer, acaba sendo um comportamento. Um comportamento de evitação, talvez. Falta às aulas. Podemos colocar aqui como comportamento também. Ansiedade e insegurança sobre o desempenho. Ansiedade.
E depois tem a pressão da família. A gente pode colocar... eu ficaria um pouco em dúvida se entre colocar isso em contexto ou em sociocultural, tá? Essa é uma dúvida real. Eu vou colocar como contexto, entendendo sociocultural talvez como algo mais abrangente, assim, do tipo, o... João, Oi, não teria como colocar no meio, não. não, não. Porque, na minha visão, muito simples, acho que é os dois, entendeu? Uhum. Não, sim, sim, sim. A gente poderia pensar assim, né, do tipo, Leonardo levantou a mão. fala, Léo, consegue falar ou vai escrever? Consigo. Eu fico pensando que sociocultural entraria no sentido, por exemplo, vou citar onde eu estou fazendo a residência, Uhum. que é um município onde aconteceu a colonização alemã. Sim, sim, Então, sim, sim. aqui, culturalmente, o uso de álcool para lidar com problemas é incentivado desde a infância. É Uhum. muito comum. Então, eu penso assim, aqui tem a questão do álcool ser algo sociocultural, sabe? Desde muito novo é normal eles fazerem uso do fumo, do álcool. Aí eu penso na diferença assim, onde ela vive, né? É comum que a família tenha essa questão assim, de influenciar no Sim, curso, na sim, produtividade. sim, sim. Não sei se faz sentido. Faz muito sentido. No livro, inclusive, ele traz um exemplo que é de um homem negro e gay, né, que por conta de processos como esse tem certos valores, né? Um dos exemplos principais do caso é isso. E aí esses elementos são colocados como sociocultural, né? Porque você tem estigma, toda a violência social que existe contra a população negra e LGBT, coisas assim. Mais ou menos como o Léo comentou mesmo, né? Se isso talvez está associado a uma prática cultural mais abrangente, talvez a gente pudesse colocar assim. Agora, uma coisa pensando aqui, junto com vocês, tá, gente? Pelo menos da minha leitura sobre o livro. Um ponto para a gente pensar é que esse sociocultural aqui, e aí o pessoal do SIG de Cultura acrescentaria muito aqui nessa discussão. Esse sociocultural talvez se expanda em vários outros quadradinhos, né? Do tipo assim, em vários outros aspectos que compõem esse nível sociocultural. Porque, na verdade, atenção, cognição, self, afeto, comportamento e motivação, na verdade, eles fazem parte do mesmo nível, que é esse nível psicológico, que como se chama. E aí você tem o nível biofisiológico e tem o nível sociocultural, né? Então, no meu entender, faz sentido que esses dois outros níveis também tenham dimensões, né? Assim como a dimensão psicológica. Aí você poderia, inclusive, pensar essa cultura em vários níveis, né? Cultura mundo, cultura país, cultura estado, cultura família. Assim. Não sou expert nessa área, mas eu acho que faz algum sentido pensar assim. Eu Beleza? também entendo dessa forma. Eu acho que seriam subníveis, É porque isso. entraria como a gente diz, um recorte interseccional, puxaria tipo aquele modelo do RES, né, que a gente fala regionalidade, territorialidade, Uhum. corpo, então entraria muito a questão mais da anamnese para poder puxar, para compreender Exato. essas intersecções, porque aí entraria também no contexto, porque aí você vai analisar se é uma família interracial, se é uma família, como o Leonardo falou, se vem num contexto alemão, aí tem também a questão da regionalidade, da cidade que a pessoa está, né, Uhum, uhum. no Brasil, tem vários níveis, então depende muito. É um ponto que acho que tem muitos subníveis, esses Uhum. dois. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E assim, em último nível, lembrem-se que isso aqui sempre é uma simplificação, né? Então, aquilo que eu comentei,
vão ter alguns eventos, algumas coisas que certamente a gente colocaria em 3, 4 clusters desse ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente faz é, na verdade, tentar fazer um modelo minimamente coerente e simples que nos ajude na prática clínica, né? No final das contas, a intenção sempre é essa. Então, não precisa também, ao meu ver, né, quebrar tanto a cabeça de, isso vem o quê ou aonde, desde que eu tenha clareza de que aquilo é um processo, ou melhor, um evento relevante, é o que é mais importante. Isso aqui é mais uma adicional, assim. Vamos começar a colocar já algumas setas aqui. Eu acho que já tem 5 eventos, já dá para começar a registrar os processos, né? Então, por exemplo, a dificuldade para se concentrar, vamos dizer que ela influencia aqui mais diretamente a ansiedade e insegurança, né? Talvez uma relação bidirecional. Aqui a gente vai pensar em coisas muito assim, talvez tal coisa, talvez isso influencie, porque esse caso não existe, né? Se fosse um caso real, a gente iria lá esmiuçar, perguntar à pessoa se faz sentido, fazer algumas perguntas no sentido de tentar ter mais clareza sobre essas relações, né? Pressão da família leva a ansiedade de desempenho e insegurança, né? E vamos pensar, mais uma vez, só a nível de ilustração, que essa é uma relação mais unidirecional, tá? Do tipo assim, a pressão da família seria independente dela ser mais ansiosa ou não, a família pressionaria da mesma forma. Só a nível de ilustração aqui, sem precisar encucar muito com isso. E essa João, ansiedade... Oi, quem falou? foi o Jefferson. Oi, Jefferson. Vou fazer uma pergunta. Hum. Essa pressão da família não seria um respondente, estaria mais ligado a uma parte fisiológica? Ou Como? não? Pressão da família? Como um respondente? Não, porque aqui talvez a gente esteja se referindo ao comportamento da família sobre ela, né? O pressionar da família, vamos dizer assim, né? A gente poderia colocar aqui como algo do tipo tensão física, né? Os músculos tensos e coisas assim, que aí sim poderia ter uma relação também aqui, né? Mais ou menos assim. É porque uma coisa também que Faz sentido. vale levar em consideração, pessoal, e acho que a pergunta do Jefferson é boa para isso, é que esse não é um modelo intrinsecamente behaviorista, né? Então, do tipo, muitas das coisas que estão colocadas aqui, elas são feitas para que esse modelo possa ser compreendido, inclusive utilizado por pessoas que têm uma visão de mundo que não seja nem behaviorista radical, nem comportamental contextual, necessariamente, né? Eu sei que a maioria das pessoas aqui, eu acho, tem essa formação, mas a terapia baseada em processos, a ideia é que ela seja uma coisa, um metamodelo, né? Então, outras perspectivas teóricas também poderiam se utilizar, e tanto é que quando a gente fala em comportamento aqui, para a gente que está orientado à análise do comportamento, seria comportamento explícito, né? Comportamento para fora, né? Porque tudo é comportamento. Inclusive, isso é algo que eles falam no livro também, que tem essa questão para se levar em consideração, né? Não é um modelo que prevê intrinsecamente um modelo teórico epistemológico, né? Por isso que é um metamodelo mesmo. Maurício, você ia falar? E sobre isso mesmo, João, porque é engraçado dizer isso, já que dizer que tudo é comportamento é uma posição bem behaviorista radical ou funcionalista contextual, né? Mas, para além disso, tem uma pergunta que pode ser um pouquinho avançada ou coisa parecida. Não sei se dá para a gente responder aqui nesse contexto, mas vou perguntar. Eu venho de uma tradição, né, que é mais assim, da FAP, da terapia analítica comportamental, etc. Sim. E
tem um conceito, né, uma ideia que é do Hélio Guilherme, que é de repertório matricial, né, identificar sim. na Eu formulação de conheço, causa. eu fiz aula com o Tiago. Pois é, somos colegas, então. Mas então, você acha que dá para pensar dessa maneira com a formulação de causa da terapia baseada em processo? Tipo assim, tem como a gente identificar processos que vêm desde da infância, ou uma coisa mais histórica, funcional, digamos assim, que é predominante. Por exemplo, eu falei dos casos de TDAH que eu atendo e tudo mais, Sim. e aí tem sempre aquele repertório que, como você falou no início, é mais idiosincrático, né? Mais da história de vida daquela pessoa. Aí uma das pessoas que eu atendo tem um repertório muito forte que aparece em diversos contextos, em diversas dimensões, que é de antever problemas, né? Ele tentar prever qual vai ser o conflito que pode acontecer naquele contexto e tentar fazer alguma coisa já para prevenir que isso aconteça. Esse é um repertório muito forte dessa pessoa que eu atendo. Sim. E teria como a gente trabalhar com isso, né, como um repertório matricial, coisa parecida nessa formulação? Tá. O que você acha? Eu acho que sim, inclusive eu acho que é uma ótima forma de usar esse meio de análise. Não é algo que, pelo menos nesse livro, seja elaborado dessa forma, né? Mas eu diria que assim, o pensamento em redes dá tranquilamente para a gente pensar do tipo assim, existe uma rede matricial, de um padrão matricial, e aí tem um evento que dá uma desorganizada nessa rede, né? Um evento novo que bagunça a rede, mas meio que a rede estava estabilizada como um padrão matricial. Eu acho que faz super sentido, assim, acho que faz muito, muito sentido mesmo. Massa, bacana. Porque no livro eles enfatizam a questão da questão dinâmica da rede, mas eles falam muito da dinâmica da rede durante o intercurso do processo de intervenção, durante a psicoterapia, né? Tipo assim, a pessoa entra com uma rede, vamos supor assim, e aí conforme ela vai vivendo, conforme a intervenção vai acontecendo e outras coisas vão acontecendo na vida dela também, isso vai se reorganizando, isso vai se alterando de alguma maneira, ou indo para um lado mais desejável a nível de viver uma vida significativa, enfim, e esse tipo de coisa, ou de modo mais patológico, assim, né? Mas essa coisa de ter uma perspectiva histórica pré-início do acompanhamento não é algo que eles enfatizam, mas acho que faz muito sentido. Beleza? Tem uns Muito chats legal. aqui, deixa eu ver. Tá mais direcionada à TCC clássica. Sim. Essa coisa de dividir, né? Dividir essas instâncias dessa forma é uma coisa que realmente está na TCC Beckiana. Na TCC Beckiana, mais emoção, cognição e comportamento, né? Esses 6 aqui, na verdade, eu enxergo mais o próprio Exaflex, né? E não por acaso o Reis é um dos caras que está desenvolvendo o processo, né? Ele com certeza puxou a brasa para a sardinha dele. Mas vamos voltar. A ansiedade e insegurança leva à acumulação de tarefas, e essa pode ser uma relação bidirecional. A acumulação de tarefas leva à falta de aulas, né? Vamos botar faltar nas aulas, né? O ChatGPT entendeu que ela faltou algumas aulas importantes, mas eu diria que aqui eu me atentaria mais ao comportamento de faltar, não às aulas que ela já faltou, né? As aulas que ela já faltou poderiam ser aqui no contexto, né? Tipo, ter faltado a aulas importantes. E aqui já seria, inclusive, boleadozinho, porque não é algo que seja passivo de mudança. Essa pressão da família, eu também acho que poderia entrar no mesmo coisa, viu? Por exemplo, aqui levaria mais isso aqui.
E esse aqui também pode levar a faltar às aulas. E aqui, mais unidirecional mesmo, ao meu ver, né? A ansiedade leva a falta às aulas, mas falta às aulas talvez até em algum nível imediato ali reduz a ansiedade, né? Por efeito da esquiva, da fuga, da esquiva. Gerson precisa sair. Tchau, Gerson. Valeu, hein? Foi muito bom ter você aqui também, cara. Depois você vê a gravação. Daqui a pouquinho a gente já termina. Valeu, Jefferson. Que mais? Selfie. A gente não fez nenhuma pergunta muito direcionada a selfie, né? Mas vamos pensar que dentro disso ela pudesse ter pensamentos do tipo, tem algum problema errado, né? Tem alguma coisa errada comigo, alguma coisa assim. Mais uma vez, quando vocês fizerem isso com o caso real, vocês não vão ficar inventando coisas como eu estou fazendo agora, né? Vocês vão realmente avaliar isso mais diretamente. Isso aqui. Ó, a coisa boa do Miro é que dá para fazer isso aqui, ó. E aí as coisas não ficam sobrepostas. Outros softwares que eu tentei usar, isso aqui é bem mais complicado de fazer essa organização. Eu posso tirar uma dúvida Uhum. rapidinho? Vai lá, Stephanie. Desculpa, gente, eu estou um pouquinho gripada Uhum. aqui. Eu fiquei na dúvida se, no caso, esse comportamento de faltar às aulas, no caso, você colocou ansiedade e insegurança sobre o desempenho, né? É Isso. como se gerasse, né, o fato dela faltar à aula. Não seria um evento bidirecional, no caso, o fato de faltar às aulas também geraria insegurança sobre o desempenho? O que é que você acha sobre isso? Uhum, pode ser também, pode ser. Faltar... Sim. Na verdade, eu vou ser bem sincero para vocês que eu estou tentando criar uma história em que não tenham tantas relações bidirecionais, só para vocês não acharem que todas as relações são bidirecionais. Porque em casos reais, as relações às vezes são mais... Tem relações bidirecionais, mas obviamente não são todas. Tem muitas que são, tá, gente? Não sei se é a maioria, não sei se dá para afirmar isso. Mas nesse caso aqui, realmente, tudo é muito bidirecional, né? Tudo influencia muito a tudo, assim. Beleza, obrigada. Elzário vai sair também, tudo bem. Tchau, tchau, Elzário. Tchau. Valeu. Já é quase meio-dia, né, gente? Então vamos apressar aqui também. O que mais que a gente poderia colocar? Ó, tem a culpa também, né? Vou botar aqui, ó. Culpa. E essa culpa pode ser aqui. E vamos pensar que essa seja uma relação mais unidirecional mesmo, tá? Do tipo, é mais uma consequência, não que quando ela está culpada, ela acumula e tudo mais. Isso é mais resposta da ansiedade, né? E como isso seria avaliado, seria investigando mesmo em sessão. Ter faltado aulas importantes também. Bom, seria mais ou menos isso, tá, gente? Talvez tenha alguns aspectos outros que poderiam ser adicionados. Por exemplo, aqui, ansiedade leva a tensão muscular. Mas a noção é essa. E aí, a gente pode fazer também o seguinte. Essa é uma função que não tem no Miro desse jeito, né? Do tipo, a gente até consegue deixar as linhas mais grossas, mas da forma como eles ilustram no livro, o ideal é que as setas fossem maiores, quando a relação é mais forte. Porque você pode ter uma relação que é mais forte numa direção do que na outra, né? Tipo isso. Daí o que eu faço aqui, no improviso, é pegar um triângulozinho e eu simplesmente vou sobrepondo aqui, se for uma coisa mais forte.
Então, vamos supor que essa ansiedade gera tensão física mais claramente. E a ansiedade também vai ser mais determinante aqui na falta às aulas, tá? Por exemplo, bem arbitrário, tá? Tudo bem? Isso aqui já seria um modelo, tá? Uma coisa que eu não sei se ficou tão claro, né? Mas que no livro eles trazem a possibilidade, eu acho que isso faz sentido também, óbvio que precisa ser avaliado um pouquinho o contexto geral, mas apresentar esse modelo para a pessoa, né? Como até mesmo como uma maneira de trabalhar junto com ela se isso de fato ajuda a compreender as relações entre esses diferentes eventos e coisas assim, ou quando, por exemplo, propor uma intervenção, né? Vamos supor que dentro disso eu não estou fazendo nenhuma análise clínica muito elaborada aqui, tá? Vou só pegar uma intervenção aleatória, por exemplo, práticas de autocompaixão, né? É fazer tipo uma psicoeducação, né? Usando o Poderia modelo. ser. Poderia ser. Então, vamos pensar que isso seja mais voltado para o afeto. E aí eu diria, isso aqui a gente pode pensar, ou pelo menos eu espero, eu gostaria. Isso, obviamente, não só a partir da minha vontade, né? Mas a partir das pesquisas científicas mostram que sentimentos ou experiências de culpabilização tendem a ser melhor manejados a partir de práticas de autocompaixão, por exemplo. Então, seria uma influência nisso aqui, né? Isso que, inclusive, nesse modelo, seria me parece, né, da forma como o modelo está aqui, seria uma intervenção meio estranha, tá? Porque, na verdade, a culpa, ela me parece, nesse caso, ter um efeito, ter uma função meio que secundária nessa rede, né? Não tem tantas coisas que se conectam a ela de maneira de que ela leva a outras coisas, mas ela é gerada por muitas coisas, né? Talvez isso pudesse ser só se, sei lá, essa culpa é o que está mais presente agora, é o que está mais impactante, por aí vai. Mas tem uma série de conceitos que eles elaboram também no livro, que aí são derivadas da teoria de redes complexas e coisas assim, tipo centralidade, resiliência, né? Então, a escolha de qual processo, ou melhor, de qual evento, ou de quais eventos intervir primeiro, qual é a prioridade, isso também é discutido um pouquinho, né? Então, do tipo, não é que você vai desenhar o gráfico e acabou, né? O gráfico precisa te ajudar a tomar uma decisão clínica, né? Tomar decisão clínica a respeito do que é que vai ser enfatizado, do que é prioritário, do que é que vale a pena investir inicialmente. Tem algumas coisas que eles falam também de pontos críticos, né? Então, a partir dessa ideia de sistema de redes complexas, tem essa noção de que muitas vezes você intervindo em algo, sucessivamente você pode desencadear um ponto crítico que muda a rede, vamos dizer assim, espontaneamente, né? Então, tem uma série de conceitos aí que são menos descritivos e mais da intervenção, né? Mais do funcionamento mesmo. Beleza? Tudo bem? Eu acho que vamos fazer o seguinte. Quem que está aí agora? São quantas pessoas? 17, né? Deixa eu parar de compartilhar rapidinho. Oi, pessoal. E aí, cena pós-créditos agora, tá? Já é um outro dia. E aí eu vim trazendo algumas complementações. O vídeo ficou com um corte meio seco, assim, porque a partir daquele ponto a gente começou a discutir algumas coisas de exemplos reais, né? Então, por conta disso, eu preferi não gravar.
mas tivemos uma boa troca, inclusive alguns pontos interessantes, né? Sobre algo que eu tinha falado no finalzinho, né? Sobre mostrar a rede para a pessoa que está sendo atendida. A gente conversou um pouco mais, e aí queria até aqui ressaltar o comentário do Léo, né? Do Leonardo Salati, que ele descreveu, e eu acho que é algo que faz muito sentido, de que você simplesmente apresentar uma rede como essa, né, super complexa, elaborada, e levar para a pessoa, pode soar um tanto presunçoso, né? Tipo assim, olha aqui você, né? Eu sei tudo da sua vida, olha só, né? E muitas vezes essa não é a intenção e nem é o que de fato corresponde à realidade na psicoterapia, né? É, Daí, eu acredito, e a gente conversou sobre isso, que ainda não existam pesquisas indicando como isso deve ser feito de uma forma mais organizada, né? Até para entender melhor quais impactos que isso pode ter. Mas uma coisa que eu enfatizaria é a possibilidade de construir a rede junto com a pessoa, né? Então, ao invés de você simplesmente fazer ali a rede. Você pode ter uma rede mais voltada para a formulação de caso, que você utilize para a tua organização da tua atuação, mas para fins terapêuticos isso também pode ser feito em conjunto com a pessoa, né? Não que você vai fazer e simplesmente apresentar. Óbvio que tudo depende, né? Deve se avaliar sempre o contexto, mas eu acho que a noção de desenvolver uma relação terapêutica que seja mais horizontal, que não tenha necessariamente nenhum tipo de dinâmica de superioridade, né, do terapeuta sobre a pessoa que está recebendo atendimento, é um valor que eu compartilho, então eu acho que é uma ponderação que faz sentido, tá? Então, esse acréscimo. E mais, né? Agora vamos para realmente pós-créditos total, porque eu acabei encerrando o encontro mais ou menos ali, naquele momento, levando em consideração também o tempo, né? Já tinha mais ou menos 1h30. Só que, no final das contas, a rede ficou um tanto simples e eu senti que não deu tempo de explicar ou de comentar sobre algumas coisas que são bem essenciais, né? Então, por isso eu voltei a mexer, né, na mesma rede, adicionando mais coisas, e eu queria voltar a mostrá-la aqui para vocês. Só um minuto, estou compartilhando a tela aqui. Tá, beleza. Então, é isso aqui, né? Essa aqui era a rede, assim como deixamos no final da gravação. Dá para ver que tem até o mouse aqui, porque eu comecei a mexer nela sem ter, sem ter salvo. Então eu acabei tendo que pegar do próprio vídeo da gravação essa imagem, né? Mas estava mais ou menos assim. Tem algumas relações aqui que já são interessantes se observar, né? Por exemplo, tem um looping aqui já entre ansiedade e insegurança, faltar às aulas, acumulação de tarefas e volta para a ansiedade, né? Muitas vezes vamos dizer assim, esses microsistemas, essas sub-redes, né, são bem interessantes para a gente entender melhor algumas dinâmicas da rede, da macro-rede, da rede maior, tá? Como eu disse, né, eu fui mexendo mais, adicionando algumas coisas, a rede ficou assim, ou seja, muitos mais elementos e muitas mais relações. Algumas coisas eu coloquei lá do que tinha sido feito pelo chat GPT, né? Que a gente ainda não tinha colocado, do tipo a coisa das séries, né? De passar muito tempo em atividades de lazer e coisas assim. E outras coisas eu adicionei aqui dentro desse exemplo, por parecer coerente com o caso geral, mas também para a gente ter dinâmicas mais diversas, né? Então, aqui sobre motivação, né? Não se perceber motivada para fazer as tarefas. Eu acho que era algo que também estava lá a partir do que já tinha sido produzido pelo próprio chat. E adicionei um aspecto cognitivo, assim, né? Talvez uma regra do preciso estar motivada para conseguir fazer as coisas, né? Deixa eu ver o que mais. Adicionei aqui também aquela questão, né, que foi comentado sobre o irmão dela também ter dificuldades parecidas.
Então, coloquei isso aqui no sistema como um possível fator hereditário relacionado à dificuldade de manter a atenção, né? Nada muito especificado, mas que, obviamente, dependendo do nível, dependendo do comprometimento que isso pudesse levar para a vida dessa pessoa, poderia ser algo melhor adentrado, por exemplo, com uma avaliação neuropsicológica, né? Algo mais voltado para isso. E ficou mais ou menos assim, né? Também adicionei algumas outras relações mais fortes, né? E meu receio de que não ficasse tudo com relações bidirecionais, né? Eu acho que no final das contas, colocando mais relações, colocando mais elementos, naturalmente algumas relações vão ser bidirecionais e outras vão ser unidirecionais, como é o que está acontecendo aqui. E lembrando que a forma como essas relações acontecem sempre vão depender da avaliação do caso, né? E das informações que você for coletando. Não diz respeito a algo que intrinsecamente pensamento sempre leva à emoção, ou intrinsecamente comportamento sempre leva a algo relacionado à self, né? Então, essas relações vão precisar ser analisadas caso a caso, né? Cada um desses processos. Daí, algo que faz muito sentido é a possibilidade de, para que a rede fique mais enxuta e mais fácil de entender, inclusive, aqui tem muita informação, que você possa ir eliminando certos elementos, né? Certos eventos, não para dizer que eles não têm importância, mas, na verdade, para enfatizar outras coisas que você queira observar melhor. Aqui no Miro é bem fácil fazer isso. Se a gente simplesmente deletar um desses eventos, todas as setas que estão conectadas a ele somem também. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse deletar esse aqui, só para mostrar, né? Porque, na verdade, esse aqui seria um evento, inclusive, bem importante, pela quantidade de conexões que ele faz. Mas vamos lá. Se eu faço isso, simplesmente essa parte morre, né? Essa parte da rede some por completo. E aí isso pode ser útil justamente para identificar essas sub-redes, como, por exemplo, eu fiz aqui, né? Eu tirei todas as outras coisas e deixei só a ansiedade, insegurança e desempenho, todos esses aspectos comportamentais, a questão de não se perceber motivada e o pensamento do preciso estar motivada, né? Aqui a gente já consegue perceber um sistema mais conciso, que funciona dentro daquele macro sistema e que já tem relações bem importantes, porque a maioria acho que com exceção de uma aqui, a maioria das relações mais fortes, né, estão todas contidas aqui, né? Então, muitas vezes você vai pegar esses sistemas, esses microsistemas, né, essas micro-redes, com 3 ou 4 ou 5, né? Às vezes isso vai ser melhor de operacionalizar, inclusive, alguma intervenção ou mesmo entender melhor alguma dinâmica. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver um triplo feedback, ansiedade, insegurança, falta às aulas, acumulação. É como se uma coisa, como se fosse realmente um ciclo, né? Ou mesmo ansiedade e insegurança, não se perceber motivada, preciso estar motivada, ansiedade e insegurança, preciso não ter motivação, preciso estar motivada, mais um loop desse, né? Então, aqui, na verdade, tem pelo menos 2 loopings. Tem mais, se for olhar, né? Mas acho que facilita um pouquinho. Outra sub-rede, né, que dá para identificar, é algo mais voltado para o aspecto da concentração, né? Dessa dificuldade de manter a atenção e coisas assim. Então, você tem ansiedade, que se relaciona com a dificuldade de se concentrar, e a dificuldade de se concentrar leva a essa compreensão de que não estou motivada para fazer as coisas, e não estar motivada leva a tem algo errado comigo, que gera ansiedade, que leva a dificuldade, que gera a percepção de não motivação, que gera
a ideia de ter alguma coisa errada comigo. E aqui tem um fator que, nesse caso, vai ter só a influência de talvez, possivelmente, né, tá relacionado a essa dificuldade de se concentrar, desse fator hereditário, né? Pensando aí, talvez, num caso que tenha uma correlação mais fisiológica, né? Num TDAH ou alguma coisa assim. Então, é isso, tá? Acho que com essa complementação fica um pouco mais claro, né? Eu fiquei com receio de que se ficasse só nisso aqui, poderia ficar pouco claro mesmo a validade, né, desse tipo de estruturação para entender melhor os casos, mas acho que com esse detalhamento aqui fica um pouquinho melhor. Agora sim, vou fazer um fechamento digno, né? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, né? Acho que vai ficar com 1h30, alguma coisa, então bastante coisa. Assista no 2x, né? Esse provavelmente seria uma dica para o começo do vídeo, não para o final. Não costumo postar muitas coisas no YouTube, essa é a primeira coisa que eu vou postar, na verdade, não sei se postarei mais no futuro, mas você pode seguir meu Instagram, que é a rede social onde eu estou mais ativo, que é o @psijoãomartins, né? E pode também seguir a Samara, que foi minha co-host, né, nesse encontro, que é a Flor da Psicologia. É isso aí, então, muito obrigado, dê o seu curtir, se inscreva no canal e tchau, tchau.